Um, dois, ei. Senhor, vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé. Os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela live no Facebook, a paz do Senhor. Te convido neste momento também, aonde você estiver, a ficar de pé, para junto adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua força, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus de maravilha, Tu és Deus de graça, Tu és Deus de amor, Deus de bondade e infinita misericórdia. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que aqui chegaram na congregação, que estão nas suas casas, Senhor, assistindo-nos por esta live. Que o Senhor possa abençoá-los também. E que esta noite, Senhor, seja noite de aprendizado para as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, há lugar para o Senhor em nossas vidas, Pai. Nos colocamos, Senhor, como ofertas perante Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, como incenso suave às Tuas narinas, Pai. É o que nós pedimos e por tudo Te agradecemos, meu Deus. Amém. Quero chamar a minha esposa, a irmã Luciane, que estará cantando apenas um hino da harpa. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra. As irmãs estarão cantando um hino, tá? E já faremos a ministração da palavra, tá bom? Temos que correr aí quanto tempo, começamos um pouquinho tarde o culto hoje, mas vamos terminar ele dentro do horário, tá bom? A paz do Senhor, meus irmãos que estão aqui na igreja, no templo, né? Os que estão lá nas suas casas, louvando ao Senhor. Nós vamos louvar com o hino da harpa cristã, 84. O grande eu sou. Amém? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Aleluia, sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um
Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós que estamos aqui na igreja, você que está aí em casa. Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Minha versão é um pouco diferente da dos irmãos. Trata-se da mesma passagem, do mesmo texto, tá? Sim, é bom que nós vamos, desde já, começamos a compreender um pouquinho melhor o texto. E diz assim, Josué, capítulo 1, dos versos 1 ao 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. E agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, e você terá sucesso. Verso 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia? Amém. Então esse será o texto que nós vamos meditar nesta noite. Ore junto comigo, para que o Espírito Santo de Deus nos abençoe com a sua graça, e que possamos sair daqui alimentados pela sua palavra.
Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, palavra revelada aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que nesta noite o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos fazer entender um pouco mais da Tua palavra, para que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, alinhados contigo, Senhor, para termos uma vida de sucesso nas Tuas mãos, Pai. É o que nós pedimos e por tudo te agradecemos, meu Senhor. Amém. Círculo de oração. Descendo para o céu, Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, eu com sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, Os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faltoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Almejamos e aguardamos esse tão sonhado dia. O dia em que Cristo Jesus virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à ministração da palavra. Fizemos a oração antes. Bom, quantos aqui nunca tinham ouvido falar nesta célebre frase que o Senhor Deus dá a Josué? Né? Quero, antes de começar, convidar as irmãs que sentem nessa parte daqui da igreja,
Porque fica mais fácil, porque eu tenho que dividir a atenção com vocês e com quem está em casa. Amém? Aí sentem aqui que a gente fica todo mundo de frente um para o outro. Por favor. Respeitando aí o distanciamento. Pronto. Aí é bom que eu olho só para um lugar. Amém? Então, todos nós já ouvimos, talvez até já recitamos para alguém, esforça-te e tem bom ânimo. Nós, nos dias em que estamos vivendo, nunca essa palavra veio tão a calhar, né? Estamos vivendo dias de lutas, muitos dias de perdas, dias de conflitos, mas a palavra do Senhor para nós hoje é: esforça-te e tem bom ânimo. E nós vamos aprender algumas coisas na vida de Josué. Quando nós olhamos para Josué, nós entendemos que tudo tem um tempo para se cumprir nas nossas vidas. Josué, ele teve fases. Josué não dormiu alguém e acordou outro alguém. Josué, ele não dormiu com uma responsabilidade e acordou no dia seguinte com outra responsabilidade, não. Tudo teve-se um tempo para que se cumprisse na vida de Josué aquilo que o Senhor havia reservado para ele. E tudo que se cumpriu na vida de Josué, nos tempos que foram determinados por Deus para se cumprirem na vida dele, era já o trabalhar de Deus para uma grande obra. E é isso que precisamos entender. Que assim como Josué, nós também temos fases. Assim como na vida de Josué, é na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos pedindo algo para Deus, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos planos, e nós queremos que isso tudo aconteça num estalar de dedos. Né? Como seria bom hoje nós dormirmos com um monte de problema na cabeça e amanhã acordarmos com todos eles resolvidos. Quem é que não quer isso? Hein? Quem é que não quer dormir hoje com todos esses problemas que têm acontecido, mas chegar no outro dia, ao raiar o dia, você levantar e alguém lhe dizer assim: olha, sabe aquela situação que estava dando errada? Não existe mais, já deu certo. Olha, sabe aquele outro problema? Não existe mais, já foi resolvido. Como seria bom, né, irmãos? Mas aí eu pergunto para vocês, o que nós teríamos aprendido? Qual seria o ensinamento que nós teríamos tirado disso? Há uma frase, eu acho que os irmãos conhecem, os irmãos são mais antigos do que eu, se eu conheço, os irmãos também conhecem, que essa frase já é um pouco antiga. Que é uma frase que diz assim: tudo que vem fácil, vai fácil. Aquilo, nossos pais usam muito isso também, quando os filhos começam a querer muitas coisas. Aí eles dizem que nós não entendemos o valor do dinheiro, né? A gente quer gastar com um monte de coisa, a gente não faz reserva e nem nada, porque a gente não entende o valor. Por quê? Porque a gente ainda não teve essa experiência, a gente ainda não aprendeu isso. Os nossos pais já aprenderam, por isso eles sabem. Hoje, muitas coisas que nós ensinamos é porque um dia nós aprendemos. E eu pergunto a vocês, se essa etapa da nossa vida tivesse pulado, como nós estaríamos hoje? Dá para parar para pensar um pouquinho? Porque tudo a gente quer que aconteça num passe de mágica. Tudo a gente quer que Deus resolva. Deus, eu não aguento mais, resolve isso, eu não quero passar por isso. Mas a gente não para confiar no Senhor. Quando eu olho para a história de Lázaro, quando Jesus chega até onde Lázaro estava sepultado, e ele olha para aquela multidão e fala assim:
tirem a pedra. Ora, irmão, o que é mais fácil? Tirar a pedra ou ressuscitar o morto? Tirar a pedra. O que foi que Jesus fez? Ressuscitar o morto. Se ele fez o mais difícil, não dava para ele fazer o mais fácil também? Se ele falasse para a pedra, pedra, mova-se. Né? A Bíblia diz que se nós tivermos fé, diremos a um monte, lança-te ao mar, e ele fará. Ora, o que era para Deus dizer? O que era para Cristo naquele momento dizer assim, pedra? Dá uma licença aí, por favor. A rédea aí. E a pedra começar a rolar sozinha. Não era nada, irmão. Mas o que é que eu aprendo e eu entendo com isso? Que existem coisas na vida que eu e você precisaremos fazer. Aquilo que é tangível a nós, aquilo que é possível a nós, nós teremos que fazer. Agora, quem é que ali conseguiria ressuscitar a Lázaro? Ninguém. Então eu entendo que aquilo que não nos é tangível, aquilo que não nos é possível, é com Ele. Mas nós precisamos fazer algo. Então, eu olho para a história de Josué e vejo fases que ele precisou cumprir para ele chegar aonde ele chegou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, em rápidas palavras. Temos aqui 15 minutos, menos até. A primeira fase que eu encontro de Josué é ele como soldado. Hoje é culto de ensino, então não fecha a Bíblia, bora abrir. Livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 e 9. O que é que diz lá? Diz assim, Êxodo, capítulo 17, versículo 8 e 9. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens, e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. A primeira etapa que eu vejo aqui na vida de Josué é ele como um soldado, à frente de uma batalha. Ora, Josué tinha muitas qualidades. Ele não era apenas um soldado. Josué, ele tinha um espírito de liderança. E naquele momento o Senhor o coloca como soldado à frente de uma batalha. Ora, ele poderia morrer naquela batalha. Era uma guerra, era uma batalha. Calma, irmãos. Ainda estamos de pé, foi só o tripé que caiu. Ajeita aí, Danilo, por favor. É o cabo que está pesado. Amém? Então, olhamos para Josué e vemos que ele precisava aprender alguma coisa com aquilo. E o Senhor então o coloca como um soldado à frente de uma batalha. Ele precisava conhecer o que era a guerra. Ele precisava conhecer o campo de batalha. Ele precisava conhecer a realidade dos soldados. Ora, Jesus, ele desce do seu trono de glória para vir a este mundo. E ele passou pelo que eu e você passamos. Ele enfrentou o que eu e você enfrentamos. Ele desce, ele conhece a realidade do ser humano. Ele conhece a nossa luta contra o pecado. Ele conhece como é a nossa batalha, a nossa lida. Então, ele vem, prega o reino de Deus, prega a sua justiça, nos apresenta o reino do Senhor, nos apresenta a sua misericórdia, a sua graça, morre, ao terceiro dia ressuscita, vai aos céus, e como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, agora ele está assentado à destra de Deus,
e Ele intercede por nós. Ora, se Ele intercede por nós, Ele abriu um caminho livre para que eu e você possamos chegar nele. Por que nós vamos procurar, irmãos, outros meios? Se nós podemos falar diretamente com Ele. Mas isso é uma outra história, isso é um outro assunto. Vamos voltar para a história de Josué. Josué precisava entender como era a vivência do soldado, do campo de batalha. Talvez para você isso não faça muito sentido. Porque ele, lá na frente, iria ser escolhido para ser o sucessor de Moisés. Curioso, né, irmãos? Olha a responsabilidade, mas ele começou lá embaixo. Ele não começou logo como um líder de uma grande nação, não. Ele começou embaixo, como um soldado. Fez parte da sua história, da sua trajetória. E a cada etapa, Deus vai confirmando o seu espírito sobre a vida de Josué. A sua escolha sobre a vida de Josué. A segunda etapa que eu vejo na vida de Josué é ele como um espia. Vamos dizer assim, como um investigador, como um detetive, né, aqui para os nossos dias. Números, capítulo 13, vai falar sobre a relação dos espias que foram ordenados a ir até a terra para fazer uma sondagem, né? Para ver como é que ali estava, o que é que tinha, para trazer ali uma resposta para Moisés, para saber o que eles iriam enfrentar. Eles vão, os irmãos conhecem a história. Quando voltam, o povo volta assim, dos 12 que foram, 10 voltam, olha, não dá não. Lá é uma terra de gigantes. A gente vai morrer se a gente for para lá. Não, mas a terra é boa. A terra é muito boa. Tem muitos frutos. Mas os moradores de lá, nós vamos morrer. Mas Josué e Caleb não. Olha o que eles disseram em Números, capítulo 14. Números 14, versículos 6 ao 8. Diz assim, Números 14, do 6 ao 8. E Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espiar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Ou seja, quando muitos se desesperaram e disseram que não ia dar, Josué e Caleb falaram: olha, dificuldades tem. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos ajudar, nós conseguiremos. Mais lá na frente, João vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que é que João pede para a gente ter? Opa! Bom ânimo. Olha aí, a Bíblia se ligando. Porque aquele povo teria aflições para conseguir a terra. Mas lá na frente, o que é que Deus manda Josué ter? Bom ânimo. Sabe por quê, irmãos? Se Ele estiver conosco, quem é contra? Se Ele estiver ao nosso lado, quem é contra? Se Ele disser que vai acontecer, quem é que vai se levantar para dizer que não? A última palavra é dele. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. A última palavra quem dá é Ele. Então, por mais difíceis que sejam as lutas que estejamos enfrentando, se Ele disser
que nós conseguiremos. Não há inferno que se levante para dizer que não. O terceiro aspecto que eu vejo aqui, o terceiro ponto que eu vejo na vida de Josué, é ele como um assistente de Moisés. Olha como ele começa agora a crescer. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Que diz assim: O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversava com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Eu aprendo, irmãos, que nós precisamos dar um passo de cada vez. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Quer um exemplo? Davi. Davi, quando Golias ali está afrontando o povo de Israel, Davi chega, quem é esse aí? O povo tudo com medo. Talvez alguém falou, fala baixo, rapaz, vai que esse cara te ouve. Quem é esse? Que ousa afrontar o povo de Deus? Quem é este incircunciso? Quem é este indivíduo? Quem é este meliante aí? Não tem ninguém para ir? Eu vou. Levaram ele na presença do rei. Saul olhou, eu imagino a cabeça de Saul. A gente vai morrer mesmo. A gente vai ser escravo mesmo. Pelo menos a gente vai mandar alguém para não dizer que a gente se acovardou. Porque ninguém queria ir. Já que tu quer ir, vai. Mas tá bom, mas faz o seguinte primeiro. Veste ele com a minha roupa. Veste ele com a roupa do rei. Vestiram Davi com a armadura do rei. Deram a espada do rei para Davi. Davi ali era o próprio rei. Mas era o momento dele? Não. Ele falou, rapaz, não consigo nem andar com isso aqui. Tira isso daqui de mim. Tiraram aquela ornamentação toda de Davi. Davi vai no riacho, pega 5 pedrinhas e vai para a batalha. Por quê? Maior era aquele que estava com ele. Os homens se confiavam em quê? Na armadura. Mas Davi falou assim, não. Quando eu matei o urso e o leão, não tinha nada disso. Matei eles com as minhas próprias mãos. Não, vou pegar as pedrinhas aqui e vai dar tudo certo, porque o Senhor é comigo. Ou seja, precisamos entender que há tempo oportuno para tudo acontecer nas nossas vidas. Não adianta nós nos apressarmos para querermos ajudar Deus no negócio. Deus, ele não precisa de ajuda, irmãos. É nós que precisamos da ajuda dele. Nós somos muito bons, né? Queremos ajudar Deus. Como nós somos competentes. Como nós somos sábios, né? Queremos ajudar Deus como se Ele não soubesse o que Ele está fazendo. Mas não, irmãos. Na verdade, somos nós que na nossa pequenez não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas. Isso é natural. Porque a sua palavra vai dizer que para aqueles que nele esperam, o Senhor tem guardado coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e o coração do homem nunca sonhou. Então é natural nós querermos ajudar Ele. Porque as coisas que Deus faz é tão sobrenatural que a gente olha, a gente fala, rapaz, isso não vai acontecer de jeito nenhum na minha vida. Senhor, faz tanto tempo que Tu me prometeu. Vou te dar uma força. A única força que nós podemos dar não é para Deus, é para nós mesmos. E qual é essa? É confiarmos no Senhor, que no tempo certo as coisas acontecerão nas nossas vidas. Porque fiel é o Senhor para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele não tarda. Deus, Ele não escreve certo por linhas tortas. Ora, um Deus perfeito escrevendo num caderno, entre aspas, com linhas tortas, Danilo. Tem cabimento um negócio desse?
Um Deus perfeito em tudo. Tem um livro com linhas tortas. Olha essa brincadeira. Ele é perfeito, meu irmão. Nada do que ele faz é fora desse contexto. Tudo que ele tem para as nossas vidas é bom, é agradável, é perfeito. O que nos cabe é fazermos igual ao salmista. É confiarmos os nossos caminhos na mão do Senhor. É descansarmos no Senhor. É entregarmos a Ele as nossas vidas e entender que tudo Ele fará por nós. Lembra que eu falei que tudo na nossa vida acontece no tempo certo? Então agora chega o tempo de Josué. Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Versículo 16. Diz assim: o Senhor Deus dá vidas a todos. Indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha para que a tua gente não seja como ovelha que não tem pastor. E o Senhor disse a Moisés: chama a Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Então aqui acontece a separação de Josué para ser o sucessor de Moisés. Pronto, Josué já podia ser o líder de Israel agora. Ele já tinha sido separado por Deus. Ele já podia agora falar como líder de Israel, sim ou não? Não. O Senhor tinha prometido, o Senhor tinha separado, mas Moisés ainda estava vivo. E enquanto Moisés estava vivo, Josué não ouviu a voz do Senhor, porque Deus falava com Moisés. Agora o que acontece? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. O texto que nós lemos logo no começo. Olha o que Deus fala. O meu servo Moisés está morto. Deus está falando isso aqui para quem? Para Josué. Quando é que Josué ouve a voz de Deus? Quando Moisés morre. Tudo tem um tempo para acontecer nas nossas vidas. E Deus é quem sabe o tempo de todas as coisas. Agora Deus se apresenta para Josué e fala: Josué, eu sou o Senhor. E como disse a Moisés, eu lhes darei a terra que prometi. Agora, Deus vai dizer ainda para Josué, no versículo 5, do capítulo 1 do livro de Josué: você nunca será derrotado. Sabe por quê? Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Mas Deus conhece o coração do homem. Ele sabia que isso não era o suficiente para Josué. Assim como não é suficiente para nós hoje, porque o coração do homem é enganoso. Ainda que Deus esteja nos dizendo, eu estou contigo, parece que quando a gente está no meio da prova, a gente acha que Deus nos abandonou. É igual filho, quando apanha do pai, né? O Senhor não me ama. Não é assim? Quando o pai corrige o filho, dá umas palmadas, coloca de castigo. O Senhor não me ama, a senhora não me ama. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus corrige a quem Ele ama. Deus, Ele nos ama, Ele está dizendo que Ele é conosco. E que Ele estaria conosco através do Espírito Santo até a consumação dos séculos.
Mas parece que isso não nos é suficiente. Então, no texto em que lemos, até o versículo 9, Deus fala 3 vezes para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. O que ele está dizendo? Olha, Josué, quando você estiver pensando que eu não estou contigo, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E é a mesma palavra que nós temos hoje. Talvez Deus, talvez não, né? Com certeza Deus nos trouxe aqui nesta noite. Colocou você que está assistindo em casa para te fazer entender que no meio da prova, quando nós acharmos que nós fomos abandonados por Deus, temos que nos esforçar em ter bom ânimo, porque Ele nos disse que era conosco. Aí ele pede para Josué: agora, não te aparta do livro da lei. E o que é que ele vai dizer lá no Salmo 1 para a gente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que Deuteronômio 28 vai dizer? Se atentamente ouvirdes a minha voz e seguires os meus ensinamentos, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito. E começa, bendito, bendito. Por um caminho virão, por 7 correrão. Qual é o segredo, irmãos? O segredo é 2. E eu aprendo aqui com Josué qual é. Ordem do Senhor a Josué. O primeiro é esforçarmos e termos bom ânimo. E o segundo é não nos afastarmos da lei do Senhor. É meditarmos na sua lei. É estarmos meditando na lei do Senhor. Esse é o segredo, meu irmão. Este é o segredo. É estarmos meditando na sua palavra e nos esforçarmos em ter bom ânimo. Irmão Rodrigo, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Está aqui. O versículo 9 é a resposta. O versículo 9 de Josué, capítulo 1, é a resposta para se nós nos mantivermos firmes no Senhor e tivermos bom ânimo. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Acabou, irmãos. Se nós nos mantivermos sempre buscando ter força e bom ânimo, meditando na palavra do Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará conosco. O Senhor é conosco. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu já falei outras vezes aqui dela. É de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7, que diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Em outras versões vai dizer que nós devemos entregar sobre Ele as nossas ansiedades. O que é a ansiedade, irmãos? Ansiedade, em um resumo assim, muito superficial, é a preocupação excessiva com as coisas que irão acontecer. A Bíblia diz que para cada dia basta o seu próprio mal. Então, vamos procurar não nos preocupar com as coisas que estão acontecendo, mas lançarmos sobre Ele
as nossas preocupações. Ah, irmão, quer dizer que eu vou andar relaxadamente? Não. Você não vai deixar o teu coração estremecer perante essas coisas. Ah, irmão, quer dizer que eu não vou mais me preocupar, então quer dizer que eu não tenho mais que andar de máscara? Não. Quer dizer que você tem que andar de máscara, mas confiar que Deus é poderoso para nos guardar. E entender que se Ele quiser que nós sejamos contaminados por esse vírus, acontecerá, mas Ele estará no controle de todas as coisas. E entendermos que por mais doloroso que seja, se Ele quiser que por meio deste vírus nós venhamos a encerrar a nossa caminhada aqui, precisamos entender que esse é o nosso objetivo. Paulo vai dizer, o morrer para mim é lucro, porque o viver é o que importa, o viver para Cristo. É doloroso, irmão, nos separarmos das pessoas que amamos. Oh, irmão, mas como é bom, como seria bom hoje encerrarmos todas as nossas lutas aqui e passarmos a eternidade com Ele, adorando e bendizendo a Ele, em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Eu não estou dizendo, irmão, que nós não vamos sofrer por aqueles que estão indo, nós vamos, porque nós estamos aqui. Agora, nós não podemos deixar que este sentimento de dor nos aprisione. Precisamos lançar sobre Ele aquilo que tem nos preocupado, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos olhar para o sofrimento de Jó. Jó fala, nu eu vim, nu eu voltarei, Deus me deu, Ele tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamos entender que tudo nas nossas vidas acontece para nos gerar ensinamentos, para nos gerar aprendizado. Irmãos, Deus não faz nada aleatoriamente. Deus não brinca. Deus não é menino. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós podemos hoje não entender, mas Deus sabe. Talvez estejam muitos aí dizendo, essa pandemia veio para fechar as igrejas. É tolo quem diz isso. É tolo quem diz isso. Essa pandemia é uma artimanha de Satanás para fechar as igrejas. É tolo quem diz isso. Sabe por quê, irmãos? Puderam até por momentos fechar as portas das igrejas. Mas quantas igrejas não foram reativadas em lares que não haviam mais? Quantas pessoas que vinham para a casa do Senhor, mas em casa não adoravam a Deus e agora passaram a adorar? Quantas pessoas em casa não ouviam uma mensagem sequer nas redes sociais, agora acompanham cultos que tem direto? Irmãos, tudo que Deus faz tem um propósito. Com Deus não se brinca, com Deus não se mexe, com Deus não se teima. Ele que sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus não faz nada sem um propósito. Deus tem um propósito para tudo. O que é que nos cabe, irmãos? É questionar a Deus? Não. O que nos cabe é levantar as mãos para os céus e dizer, bendito seja o Senhor. É fazermos igual Jó. Ele me deu. Ele pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E para encerrarmos, olha o que é que Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, dos versos 28 ao 30,
Jesus diz assim, ó, venham a mim, todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, que sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aleluia, meus irmãos. Deus está dizendo, vinde como estás. Vinde como estás. Tem muita gente dando muita desculpa para ir até Cristo, para se entregar a Cristo. Ah, é porque eu tenho este vício. Ah, é porque eu tenho isso. Ah, porque eu sou assim. Quando eu mudar, eu vou. Ah, não, quando eu tiver mais tempo, eu vou. Não, quando eu abandonar essas práticas, eu vou. Cristo está dizendo, vinde como estais, lançai sobre mim as vossas cargas, lançai sobre mim as vossas tribulações, lançai sobre mim as vossas ansiedades. É isso que Ele está nos dizendo, meus irmãos. É para lançarmos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, é Ele quem tem nos guardado, é Ele quem tem nos protegido. E Ele diz assim, olha, o que eu peço de vocês não é difícil. O que eu peço de vocês é fácil. O que é que Ele pede de nós, meus irmãos? Para que nos esforcemos em ter bom ânimo. E o quê? Seguirmos a sua palavra. Guardarmos os seus ensinamentos. É isso que Ele nos pede. Porque Ele cuida de nós. Ele nos guarda, Ele nos protege. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Igual a Ele não há, nunca houve e nem haverá. O homem vai tentar criar ídolos, o homem vai tentar criar meios, o homem vai tentar criar formas, mas a única forma é essa, é conhecermos a verdade para sermos libertos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Inculca isso na tua mente, Ele tem cuidado de nós. Quando o inimigo soprar alguma coisa na tua mente para querer te perturbar, para querer te atormentar, para querer te tirar a paz, o sono, o sossego, lembra, Ele tem cuidado de nós. É Ele quem tem nos guardado, é Ele quem tem nos protegido. Aleluia. Ele é o guarda de Israel que não tropeça, irmãos. Ele é o guarda de Israel que não dorme. Aleluia. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Não adianta, irmão, nós olharmos para outro lado. A pandemia está aí para nos ensinar isso. Quantas pessoas com dinheiro, com poder aquisitivo, estão morrendo nas portas dos hospitais, porque confiaram a sua vida no dinheiro e Ele não pôde salvá-los. Mas nós confiamos no Deus poderoso. E ainda que venhamos a morrer aqui, viveremos para Cristo, viveremos em Cristo para sempre. Nada poderá nos apartar do amor de Deus. Aleluia! Nada poderá nos separar do seu amor. Não é a altura, não é a profundidade, não é a morte, não são os principados, não são as potestades. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus.
Quantas pessoas depositaram a sua fé em coisas daqui, em coisas terrenas. Mas Deus vai dizer assim, olha, não procurem amontoar tesouros aqui na terra, porque o ladrão rouba, a traça corrói, mas amontoem tesouro no céu, amontoem tesouros nos céus. O que é amontoar tesouros nos céus, meus irmãos? É aprender com Cristo. É viver uma vida de fé no Senhor. Deus, Ele nos conhece, irmãos. Ele não nos exige nada que nós não podemos entregar para Ele. Então pare de achar que você não pode. Pare de achar que você não consegue. Porque Cristo nos chamou dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações para servirmos a Ele. Ah, meu irmão. Deus é poderoso. Deus é poderoso para cumprir em nós aquilo que Ele nos prometeu. Não adianta o inferno se levantar. Não adianta. Porque a última palavra quem dá é Ele. A última palavra quem dá é Ele. E a palavra do Senhor para nós, nesta noite, é para que nos esforcemos em ter bom ânimo. E nunca nos apartarmos da lei do Senhor. Nunca nos apartarmos da sua palavra. Nunca nos apartarmos dos seus ensinamentos. Se fizermos isso, aprenderemos com Ele. Se fizermos isso, viveremos igual a Ele. Ah, irmão, quer dizer que eu vou viver igual a Cristo? Eu não vou pecar, eu vou ser santo? Não, você vai lutar contra isso. Porque Ele lutou, nós também vamos lutar. Ele venceu, nós também vamos vencer, meus irmãos. Aleluia. Cristo, enquanto esteve aqui, lutou contra as mesmas coisas que nós lutamos. Mas lembrem-se, todos nós somos diferentes. As lutas que para mim parecem ser fáceis, para você talvez é difícil. Uma prova que para mim parece ser fácil, talvez para você seja difícil. Mas ei, a vitória quem garante é Ele. A vitória quem garante é Ele. A vitória quem nos dá é Ele. Não é por mérito nosso, não é por competência nossa, é a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, irmão, senão vamos embora. E a gente precisa encerrar esse culto. Mas eu quero que, debaixo do Espírito Santo de Deus, nessa noite você encuque na sua cabeça. Você martele isso na sua cabeça. Que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quando as lutas soprarem, lembre-se, o Senhor é contigo. Quando a tribulação vier, lembre-se, o Senhor é contigo. O deserto não vai nos matar, nós não morreremos no deserto. O deserto é caminho para chegarmos a Canaã. O deserto não é fim, o deserto é meio. Se nós queremos chegar em Canaã, teremos que passar pelo deserto. Mas deserto não é sinônimo de morte, nós já falamos isso aqui. Deserto é lugar de vida, deserto é lugar de provisão, deserto é lugar da manifestação da glória de Deus. Precisaremos passar pelo deserto. Então, se você está passando pelo deserto, louve, Canaã está próximo. Louve, Canaã está próximo. Se eu estou no deserto, lembre-se, Canaã está próximo, aleluia. Se você está passando pela prova, lembre-se, Canaã está perto. Ah, irmão, eu estou passando pela maior prova da minha vida. Lembre-se que Canaã está perto. Aleluia. Não tardará muito. Nós ouviremos o soar da última trombeta e nos encontraremos com Ele na glória. Os que hoje nos chamam de loucos chorarão. O que hoje nos chamam de loucos chorarão, porque a igreja não estará mais aqui.
A igreja não estará mais aqui. O Cordeiro terá levado a sua noiva para estar com ele para sempre. Que enquanto isso não aconteça, que possamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração, pelos irmãos que estão pedindo oração. Aqui a minha página desatualizou, não estou conseguindo ver. Mas eu sei que teve irmãos que pediram oração e nós vamos orar. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Domingo, nossa escola bíblica dominical, às 8h30, presencial. À noite, o nosso culto de Santa Ceia. Nós teremos a participação, os conjuntos não irão louvar. Desculpa. Nós teremos a participação das crianças apenas, que estão ensaiando uma programação linda para o culto de Páscoa, que será domingo, também será culto de Santa Ceia. Pedimos aos irmãos que, porventura, tenham alguma comorbidade, sejam no grupo de risco, não se preocupem, vocês participarão da ceia, mas em suas casas. O culto será transmitido. Vamos fazer o possível para transmitir pelo Facebook, pelo YouTube. A gente sabe que os irmãos têm mais facilidade pelo YouTube do que pelo Facebook. A gente está lutando com isso, a gente vai. Mas se a gente até lá não conseguir, cutuca o neto, o filho, põe no Face aí para mim, eu quero ver o culto. E participe. Separe lá o seu pãozinho, o seu suco de uva, que nós vamos estar orando e você vai estar participando da Santa Ceia na sua casa e nós aqui. Mas se você puder, venha para a casa do Senhor. Nós também não podemos, nós temos uma limitação máxima de 90 pessoas na congregação só, que é 50% da capacidade da igreja. Nós precisamos obedecer e respeitar. Amém? A Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então vamos ser obedientes às nossas autoridades. Nós estaremos aqui no domingo de manhã na escola dominical e no domingo à noite no culto, louvando o nome do Senhor Jesus. Se você tiver alguma oferta a trazer, algum quilo de alimento para trazer, nós estaremos aqui no domingo de manhã e no domingo à noite. Venha, oferte. Porque, irmãos, a pandemia está aí. Tem muita coisa parando, mas as contas não pararam. As contas, elas continuam chegando. E a igreja, ela precisa ser exemplo. Nós precisamos honrar e quitar as nossas contas. Amém? E a gente precisa da oferta da igreja para isso. Então, os irmãos que têm alguma oferta a trazer, eu quero pedir encarecidamente aos irmãos. Se os irmãos estão vendo como tem sido difícil esses dias, imagine para aquelas famílias que não têm nem o que comer. Então a gente pede que, se Deus te abençoou esse mês com uma boa dispensa, com uma boa cesta, abençoe a obra do Senhor também com pelo menos 1 quilo de alimento. Deixa Deus te usar. Nós precisamos abençoar a vida de muitos irmãos que estão precisando. E eu não estou falando de irmãos que estão distantes daqui, não. Irmãos da nossa própria congregação. Então nos ajude. Nos ajude. Seja canal de bênção para abençoar. Amém? Aprendam. Deus não nos abençoa porque somos bons. Porque não somos. Deus nos abençoa para abençoarmos. Amém? Aprenda isso. Se Deus tem te abençoado, não é porque você é bom, porque você merece. Mas Deus está te abençoando para você abençoar a vida de alguém. Então abençoa, faça dessa forma. Quando nós encerrarmos aqui o culto, os irmãos que tiverem oferta, nós vamos colher esta oferta. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Pai, a termos bom ânimo. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, quando muitos se sentem fracos. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa, Pai. Nos ajuda, sustenta-nos, Senhor. A este irmão, Senhor, que está com a sua mente, Senhor, atribulada. Espírito Santo de Deus, derrama do Teu bálsamo nesta noite, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre as nossas vidas. Ao que estão enfermos, Senhor, derrama da Tua graça, dispensa a cura. Aos que estão internados nos hospitais, Senhor, tem misericórdia, Senhor, levanta naquele lugar.
Pai, que esta terra possa conhecer a tua graça, Senhor, o teu amor, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, todo espírito maligno, toda obra maligna, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Olha para os nossos lares, olha para as nossas casas, Senhor. Entra com providência, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos a diferença naquele lugar, a sermos a diferença nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, nas escolas, nas faculdades, nas ruas. Ser conosco, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos. Provê o pão de cada dia, Senhor. Provê o sustento, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. E por tudo nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele derrame da sua graça. Que Ele acompanhe o teu deitar, o teu levantar, o teu entrar e o teu sair. E que haja proteção divina sobre a tua vida. Que Ele guarde a tua saúde, que Ele guarde a tua casa, que Ele guarde a tua família. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor nesta noite. E por tudo, Deus, nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor Jesus.